Catequizandis Rudibus, o seu programa de catequese para iniciantes, com Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho. Muito bem, esse é o episódio 5 do nosso Catequizandis Rudibus, com o Catecismo de São Pio X na mão. Nós agora estamos na pergunta número 8. Como podemos ter certeza de que a doutrina cristã que recebemos da Santa Igreja Católica é verdadeira? Então, o que a gente já aprendeu sobre doutrina cristã? Primeiro, a gente já aprendeu que o verdadeiro cristão é aquele que crê e professa a doutrina cristã. Nós aprendemos também que doutrina cristã é aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou para nos mostrar o caminho da salvação. E que, portanto, é certamente necessário aprender a doutrina. Se nós descuidamos de aprendê-la, nós incorremos numa falta grave, e que todos os superiores são obrigados, pelo mesmo peso de falta grave, a proporcionar acesso à catequese a todos os seus dependentes. Aprendemos também que nós devemos receber a doutrina cristã da Santa Igreja Católica. Então agora nós vemos que a pergunta número 8 é muito conveniente. Como nós temos certeza de que a doutrina cristã que nós recebemos da Santa Igreja Católica é verdadeira? E a resposta é: nós acreditamos que a doutrina cristã que recebemos da Igreja Católica é verdadeira porque Jesus Cristo, o divino autor dessa doutrina, confiou-a por meio dos seus apóstolos à Igreja Católica, por ele fundada, por ele constituída como mestra infalível de todos os homens, e prometendo a sua divina assistência até a consumação do século. Ou seja, nós não podemos esquecer que é o próprio Senhor Jesus Cristo que, desde o princípio da sua vida pública, escolheu alguns homens, a gente lembra que são 12, para que eles participassem da missão de Jesus. E é Jesus Cristo que dá autoridade a esses homens. Então, se a gente pegar lá a nossa Bíblia, que eu falei que a gente ia usar a Bíblia também, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, lá o versículo 1 já começa assim: reunindo Jesus, os 12 apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios e para curar as enfermidades, e enviou-os para pregar o reino de Deus e para curar os enfermos. Nós não vamos esquecer do próprio Jesus dizendo lá no mesmo Evangelho de Lucas, por exemplo, o 22, lá no versículo 29, eu disponho a vosso favor do reino, como meu Pai dispõe dele a meu favor, a fim de que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, sentar-vos-eis em tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus dá poder aos apóstolos. Nós não podemos ter a pequenez de pensar que as palavras que Jesus diz são vãs, como às vezes as nossas palavras, nós que dizemos coisas da boca para fora. Jesus olha para Pedro e diz: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós temos aqui Jesus dizendo que vai constituir uma igreja sob Pedro e que as portas do inferno, os poderes do mal, eles não prevalecerão contra essa igreja. Jesus continua, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, a gente está vendo que Jesus confiou um poder. A gente não vai esquecer, Jesus, depois da ressurreição, vê Pedro e fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Se a gente pegar no mesmo Lucas 10, nós vamos escutar Jesus falando: quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos rejeita, a mim rejeita, e rejeita, portanto, aquele que me enviou. Ou seja, é óbvio que é Jesus que constitui, que dá poder aos apóstolos, poder e autoridade para ensinar na igreja. O capítulo 28, então, de São Mateus fica ainda mais explícito naquele momento que Jesus vai subindo para o céu. Ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha para os apóstolos e diz: ide, pois, e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo aquilo que eu vos prescrevi. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então, Jesus constitui os apóstolos, confere autoridade aos apóstolos de ensinar em nome de Jesus, de batizar
em nome de Jesus, e ele promete que estará com os apóstolos até o fim do mundo. A gente sabe que os apóstolos morreram, a igreja continuou. Aí Jesus prometeu que estaria conosco, com eles, com os apóstolos, todos os dias até o fim do mundo. Então, por isso os apóstolos têm seus sucessores. A igreja não acabou quando morreu o último apóstolo. A igreja continuou com a mesma autoridade, a autoridade para ensinar. Ensinar o quê? Ensinar aquilo que Jesus nos deixou. Aquilo que Jesus nos deixou é o que nós chamamos de doutrina cristã. Então veja bem que no catecismo a resposta é curtinha, ela está em 4 linhas. Vamos vê-la de novo, ó. Nós acreditamos que a doutrina cristã que recebemos da Igreja Católica é verdadeira, porque Jesus Cristo, o divino autor desta doutrina, confiou-a por meio dos seus apóstolos à Igreja Católica, que foi fundada por ele fundada, por ele constituída, mestra e infalível de todos os homens. Ela foi constituída, criada, fundada por ele para ensinar. Por isso que ela é mestra de todos os homens. E ele prometeu a sua divina assistência até a consumação dos séculos. Veja que o catecismo não se preocupou em mostrar na Bíblia onde é que está. Ele está ensinando aquilo que deve ser ensinado. Então a gente pode fazer um pouco esse caminho que a gente fez aqui atrás, ir lá nas escrituras e confirmar cada uma dessas afirmações, mas está tudo na tradição e nas sagradas escrituras. O que torna o nosso processo de catequese mais lento é que nós somos muitas vezes refratários às verdades de fé. Então a gente fala uma verdade, a gente já vive tão imerso no erro, tão imerso na contradição. Essas ideias estranhas à doutrina cristã estão tão presentes já na nossa vida que a gente escuta isso e a gente já quer rejeitar, já quer refutar, já quer que se apresentem todas as provas. Então, por isso que o processo fica um pouquinho mais lento. Se a gente parar de se debater, dói menos. A gente se vê no próximo episódio. Deus abençoe você. Tchau!